Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos começando mais um episódio do podcast Politiquei, gravando já a segunda temporada e hoje estamos recebendo, como ela mesma se identifica, mulher, mãe, delegada, pré-candidata à Prefeitura de Goiânia e deputada federal, Adriana Corsi. Seja muito bem-vinda, Adriana. Muito obrigada, Carlos. É uma satisfação estar aqui mais uma vez. Agradecer a você pela oportunidade, toda a equipe aqui do Politiquei e todos e todas que nos acompanham. Nós também ficamos felizes, né? Porque você sempre engrandece muito o debate da política, que se torna um assunto hoje essencial na vida de todos. É impressionante, inclusive, Adriana, como hoje as pessoas participam muito mais ativamente da política do que antigamente, né? Com certeza. E eu acredito que a gente precisa avançar, Carlos, no sentido de uma política cada vez mais transparente, mais próxima das pessoas, sem ter pessoas mitológicas, né, longe num pedestal, e sim próximas e que fazem parte do dia a dia da vida das pessoas, das cidades, para que elas possam também representar de verdade, né, as pessoas aqui no nosso país. Exatamente. E já falando também sobre esse assunto importante, né, que é a participação popular da política, hoje nós também Existem alguns fenômenos que antes não existiam. Por exemplo, a grande quantidade de fake news, né, que nós trabalhamos hoje em dia, né, Adriana? As pessoas estão mais envolvidas e, ao mesmo tempo, está se criando uma política mais raivosa, me parece, uma política mais agressiva. Essa mesma sensação que você tem, Adriana? Olha, Carlos, eu, na verdade, assim, como sou uma pessoa de muita fé, muita esperança e muito otimista, eu sinto que nós estamos começando a superar esse momento de grande polarização, de grande ódio que nós tivemos na política no Brasil. E acredito que temos que trabalhar nesse sentido. Nós que somos autoridades, né, que somos políticos, políticas, nós temos essa responsabilidade, porque a política extremista, hostil, né, raivosa, que desrespeita as pessoas que pensam diferente de você, ela só traz prejuízo para todos nós. Ela deixa de discutir os grandes temas, os temas importantes, ela não abre o diálogo democrático e, como você muito bem colocou, eu penso que nós precisamos combater esse grande mal que é a fake news. Fake news não só desinforma, destrói reputações, fake news mata, como é o caso das fake news sobre as vacinas. Isso é muito grave. Nós estamos retomando aí doenças que já estavam extintas no Brasil por causa das fake news. Então, espero que a gente consiga, e tenho atuado nesse sentido, não só aqui como política, mas também na Câmara Federal, para que possamos ter instrumentos de combate e de criminalização de quem dissemina fake news. Estamos vivendo realmente assim, absurdos, né, quando o assunto é fake news, é política. Hoje a tecnologia contribui muito para isso, né, Adriana? Nós vivemos uma era aí de inteligência artificial. Isso. A pessoa hoje pode fraudar sua imagem, sua voz, né? Pode fraudar um discurso seu, inclusive. Pode colocar, né, que eu esteja praticando alguma ação que nunca aconteceu, usando a minha voz, o meu rosto. É muito perigoso. Mas, na verdade, eu acredito que o mundo todo tem esse desafio hoje, que é de usar a inteligência artificial, que é algo maravilhoso, magnífico, uma grande invenção da humanidade, usar para o bem, né? Usar para que nós tenhamos, de fato, avanços que venham trazer qualidade de vida para as pessoas. Sim. E não que sejam para praticar crimes. Então, essa distinção ela é muito importante. O ministro Alexandre de Moraes colocou que quem usar a inteligência artificial nessas próximas eleições para disseminar mentiras deverá ser punido com rigor. Eu acredito que isso é muito importante, nós todos temos que trabalhar nesse sentido. Agora, sabendo que a inteligência artificial ela pode também colaborar muito para a vida das pessoas. Eu mesma estou organizando, Carlos, um aplicativo para que as pessoas, né, se Deus me der essa grande honra e o povo de Goiânia de ser eleita prefeita, para que a gente tenha um aplicativo onde as pessoas conversem com a prefeita, com a minha voz, né? Se você está passando ali na sua rua e tem um buraco, você vai fotografar na hora e vai falar: aqui, prefeita, toma providência desse buraco aqui na minha rua. E eu vou falar com ele, pode deixar que eu vou encaminhar agora, né? Então, eu quero usar a inteligência artificial como as empresas privadas já estão fazendo para que nós tenhamos uma grande transparência e um contato direto da população com a prefeitura, denunciando situações, lixo espalhado, buraco na rua, né? Ônibus que não passou na hora, tudo que
trouxer assim, algum incômodo que seja noticiado ou ainda ideias, sugestões para a cidade. Então, a inteligência artificial, para mim, é como eu disse, uma grande menção da humanidade e nós temos que usar para o bem. Exatamente. Não adianta lutar contra também, né? O mundo evolui, tudo evolui e nós temos que, com certeza, usar essa evolução ao nosso favor, ao nosso benefício e a de todos, né? Isso. Adriana, como uma sociedade, como uma comunidade. Adriana, seu pai, Darcy Accorsi, foi prefeito aqui da nossa capital. Ele assumiu ali em janeiro de 2023 como prefeito. 93. Desculpa, 93 como prefeito, há 30 anos atrás, né, Adriana? Qual que é a sensação de hoje estar disputando com possibilidades reais, né, de assumir aí já em janeiro agora de 2024 como prefeito da mesma cidade que seu pai foi prefeito há 30 anos atrás, Adriana? Olha, é uma emoção imensa. Quem convive comigo sabe o quanto a presença do meu pai é marcante para mim, é uma inspiração para mim, não só como político, mas como pessoa, como um pai amoroso, carinhoso, sensível. Então, é um exemplo de vida que eu carrego comigo todos os momentos. E como político, principalmente. É claro que a administração do meu pai em 93, que foi uma das mais bem aprovadas da história de Goiânia, ela é um exemplo para mim. Mas se passaram 30 anos, então precisamos modernizar os conceitos. Exatamente. Mas tem aqueles princípios que nunca passam, Carlos, né? Por exemplo, de ser um democrata. Meu pai foi um grande democrata, dialogava com todos os setores da sociedade. Toda semana tinha o dia de receber as associações de moradores, né? Recebia os empresários, recebia os trabalhadores, recebia as pessoas que atuam com os projetos sociais. Criou os projetos sociais mais conhecidos de Goiânia, como o Cidadão 2000, que cuidava das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, situação de rua. Criou o Goiânia Viva, um projeto de moradia popular. Hoje nós temos a possibilidade de fazer isso aqui, né, com Minha Casa Minha Vida. Enfim, é uma grande inspiração para mim e eu fico muito emocionada. Essa semana mesmo, Carlos, não sei se você viu, eu fui objeto de uma reportagem na revista Veja. E a foto que eu estou lá, né, com o braço levantado, é uma foto muito parecida com a do meu pai na capa do jornal, nesse ano que ele assume como prefeito. E eu não me lembrava, e alguém me mandou ontem, eu fiquei tão emocionada, porque a foto é muito parecida e mostra assim, esse jeito. A gente gosta de política. Sim. Meu pai gostava de povo, de gente, de conversar, de abraçar. Eu gosto muito. E tanto é que eu participo da política desde criança. Ontem fui ao 1º de maio, né? O Dia dos Trabalhadores e Trabalhadoras, e eu ia com meu pai desde a infância. Então, para mim, a política faz parte da minha vida. Eu gosto de estar com as pessoas como ele. Por tudo isso, né? A lembrança é sempre muito marcante. Com certeza, e emocionante, como você mesmo disse, né? Como filho, imagino realmente que é um momento importante que você está vivendo, né? Como pré-candidato a prefeito. E sabe, Carlos, as pessoas falam assim, você tem que ser boa prefeita igual seu pai. E eu já não penso isso, eu penso que eu tenho que ser melhor, porque para ele, né, para o pai, a filha sempre tem que superar. Ele me falava isso, e ele tinha muito orgulho do meu trabalho. Então, eu quero ser melhor. Eu quero ainda superar desafios que ele teve na época, e eu acompanhava muito. Sim. Eu era estudante de Direito na época, né, que meu pai foi prefeito, acompanhava muito, muito de perto o trabalho que ele realizava, a equipe. Então, eu quero ser melhor ainda, né? Entendi. Ainda mais com essa responsabilidade de ser a primeira mulher prefeita, né? Se a gente tiver essa honra. Tem que ser muito bom para mostrar a competência das mulheres também para ser administradora de uma cidade. E você falou da capacidade do seu pai em agregar, né, trazer forças políticas realmente e de setores da sociedade ali para compor, né, como grupo e tudo mais, mas é uma característica também do seu partido, do PT aqui dentro de Goiânia, de Goiás, né? O PT teve a oportunidade de administrar outras vezes também em Goiânia e sempre, pelo que eu me lembro aqui também, compondo com partidos de centro-direita, né, Adriana? Sempre fazendo uma grande frente ampla ali em favor da democracia, não é verdade? E esse é o projeto novamente para esse ano, Adriana? Com certeza, Carlos. Nesse momento que a gente vive, como eu disse, buscando a superação de extremismos, buscando a superação de hostilidades na política. Você veja que nós saímos de um processo eleitoral onde famílias brigaram, irmãos de igreja, inclusive aqui em Goiânia de forma muito
grave, pessoas mataram outras, né? Nós precisamos superar isso, encontrar o caminho de um debate democrático, de alto nível, focado nos problemas da cidade. Então, ainda mais nesse momento, nós temos que dar esse exemplo responsável e maduro, né, de preocupação com a cidade, com as pessoas que vivem aqui, com os problemas que elas estão enfrentando, e nós só poderemos cuidar com uma capacidade de articulação política que consiga ouvir as pessoas, Sim. consiga ouvir os setores da sociedade, para que todos sejam contemplados na medida do possível. E, para mim, essa é uma capacidade política importante, né? Que as pessoas precisam ter para conseguir realmente cuidar de uma cidade como Goiânia, que é uma cidade linda, que a gente ama, né? Que eu conheço profundamente, vivo aqui a minha vida toda, criei minhas filhas, né? Minhas filhas estudam aqui. Escolhi viver aqui. Então, porém, ela tem vários desafios, sobretudo nesse momento que nós atravessamos, sequer a limpeza pública está conseguindo ser realizada, né? Temos graves problemas em serviços públicos que as pessoas necessitam, como o transporte público, como o trânsito, né? Você precisa de um trânsito organizado, um trânsito humano, que preserve a vida, mas que você chegue mais cedo em casa para ficar com seus filhos, para ir na igreja, para ir numa academia. Você precisa de uma saúde pública que funcione. Exatamente. Estamos numa epidemia de dengue, de influenza, né? Problemas graves acontecendo. E nós temos uma boa estrutura na saúde de Goiânia, que eu conheço muito. A minha mãe é enfermeira, professora de enfermagem, eu sempre atuei, fui da comissão de saúde na Assembleia, conheço muito. Nós temos bons equipamentos, eles precisam ser ainda melhorados, mas também valorizar os servidores, trazer mais servidores concursados, né? Precisamos das policlínicas nas regiões, enfim, são muitos desafios. E acredito que hoje nós precisamos focar nessa questão. Beleza. Você citou, claro, grandes desafios, que daqui a pouco nós podemos entrar em cada um deles aqui e discutir também propostas de melhorias, né, para cada uma dessas áreas. Acho que, claro, a gente conseguir falar aqui no curto espaço de tempo que nós temos. Mas, Adriana, você acredita que o projeto que hoje você representa, então, ele está acima de uma política partidária apenas, né? Nós saímos numa eleição de 2022, como você mesmo lembrou, uma eleição marcada pelo ódio, pelo discurso raivoso, ataques muito diretos, né, aos adversários e tudo mais. Você hoje representa, né, um partido que administra, que hoje gere o Brasil, né, através do presidente Lula, e que foi também um dos responsáveis, vamos dizer assim, para que essa polarização acontecesse, né, Adriana? Não digo simplesmente o partido, mas as pessoas que militam ali a seu favor. Mas você acredita que o seu projeto, que hoje você representa em Goiânia, está muito acima disso, como você já mesmo pregou, né? Não é o discurso que eu prego na minha vida, na minha campanha e tudo mais. Então, está acima dessa política partidária, vamos dizer assim, esse projeto seu para prefeito de Goiânia? Com certeza, Carlos. E isso não é uma proposta, um pensamento, um propósito casual, momentâneo e oportunista. Ele é a minha vida. Quem acompanha, e o povo de Goiânia, de Goiás, me conhece toda a minha história, né, como militante do movimento estudantil, da pastoral da juventude, onde eu comecei, como delegada, chefe da Polícia Civil, secretária de Defesa Social em Goiânia, deputada e pré-candidata. Eu sempre preguei o debate e o diálogo democrático, o respeito pelas pessoas, sempre tive bom relacionamento com outros colegas que participam da política. Por exemplo, sou deputada de oposição ao governador Ronaldo Caiado. Tenho ótima relação com ele, respeitosa, propositiva. Já colaborei com vários projetos que ele propôs e que eu entendi que eram benéficos para a população. Portanto, nós precisamos ter responsabilidade, nós precisamos ter maturidade e, principalmente, pensar nas pessoas, em trazer benefícios para as pessoas. Então, hoje, como deputada federal, por exemplo, né, que sou muito ligada ao governo federal, sou vice-líder na Câmara, eu tenho buscado o quê? Um diálogo muito democrático e aberto com todos os parlamentares de Goiás, para trazermos benefícios para o Estado e para Goiânia, trazer recursos, políticas públicas, né, para que a gente possa trazer benefícios para as pessoas. Então, essa atuação política com o objetivo
de transformar a vida das pessoas, de melhorar, ela tem que estar acima da questão partidária. Ela tem que estar acima de divergências ideológicas. Ela precisa ser realmente a prioridade. E é a prioridade da minha vida, né? E acredito que hoje é isso que Goiânia precisa. Goiânia precisa de um debate de alto nível, acima das questões partidárias e que traga soluções, realmente. Para isso, eu acredito que alguns elementos são imprescindíveis, Carlos. Primeiro, conhecer a cidade. Nós descobrimos nos últimos anos que não dá tempo de conhecer a cidade depois que você ganha a eleição. Você tem que conhecer antes, e isso demora uma vida. É verdade. É uma vida para você conhecer cada canto dessa cidade, os problemas que as pessoas passam, o desafio da mãe de família que sai de madrugada para ir de ônibus trabalhar, da menina que trabalha o dia todo e depois tem que estudar e não consegue chegar na casa dela com segurança por falta de iluminação. Então, são tantos detalhes que fazem parte dessa cidade linda, pulsante, viva, que foi uma das cidades que mais cresceu nos últimos anos, né? Então, o que a gente precisa... Tem uma região metropolitana muito agregada, todos os debates têm que ser feitos junto com a região metropolitana, de transporte público, de segurança, né, de saúde. Enfim, precisa conhecer, mas precisa gostar, precisa amar essa cidade, né? Eu tenho visto, Carlos, se me permita, que alguns pré-candidatos falarem que estão fazendo um sacrifício. Eu queria dizer que isso me entristece. Eu, como moradora de Goiânia, que cria minha família aqui há tantos anos, eu fico triste de ver uma pessoa dizendo que cuidar da cidade é sacrifício. Não, gente, você tem que querer. A gente querendo muito já é difícil. Agora, a gente não querendo, vendo isso como um sacrifício, eu não vejo sucesso nessa administração. Precisa querer, precisa gostar, precisa estar com vontade para você acordar cedo e trabalhar muito, né? Para escolher bem as pessoas que entendem de saúde, educação, de transporte, de limpeza pública, né? Para pegar uma Comurg que por décadas nessa cidade deixou a cidade linda, limpa, agora não consegue mais. O que está acontecendo? Nós temos que ir lá, valorizar essa Comurg, combater a corrupção, né? Colocar para trabalhar. Você vai ver que a gente consegue cuidar dessa cidade e muito mais. Limpeza, parques, praças, academia ao ar livre, né? Muita coisa que a gente quer fazer. Então, acredito que tem que ter esses elementos aí para que a gente consiga retomar o desenvolvimento de Goiânia. Aí você está falando agora, está me lembrando aqui algumas falas realmente de outros pré-candidatos que falam que Goiânia precisa de mim, Goiânia precisa que eu esteja aqui agora para administrar. Eu estou fazendo um sacrifício, né? Que pena, que dó. E a verdade, eu concordo contigo. Eu acho que para governar uma cidade como Goiânia, né, que já vem enfrentando tantos problemas, tantos desafios, você, acima de tudo, tem que querer, mas tem que querer muito. Até porque isso exige muito da pessoa física, né? Exige muito sacrifício da sua parte. Você não tem horário para acordar, para dormir, né? Você tem que estar o tempo todo lá das pessoas, ouvindo as pessoas. E se você não gosta disso? E se você não gosta do pobre? Se você não se sente bem, né? Vai comer um pastel lá e passa mal, porque não consegue comer comida do povo. Então, gente, eu não vejo como sacrifício, viu, Carlos? Eu quero dizer assim, tanto como delegada, que a população de Goiânia e Goiás sempre acompanhou o meu trabalho, sabe que eu trabalhava dias e dias, de segunda a segunda. Eu gosto de trabalhar, né? Tenho essa energia, essa força. E na política, que é a minha vida, que eu amo desde criança, que eu escolhi fazer. Então, é isso que eu quero. Pode ter certeza, uma prefeita madrugadora, que trabalha muito, que no primeiro dia, né, de administração, do primeiro dia nós vamos estar na rua limpando essa cidade, cuidando de tudo, colocando tudo para funcionar. Falando dos seus adversários aí, né? Possíveis adversários, até porque todo mundo está em pré-campanha, né, Adriana? Daqui pro dia 6, muita coisa pode mudar. Mas praticamente nós temos aí em torno de 7 já candidaturas, né, pré-definidas, vamos dizer assim. Onde o seu projeto se diferencia dos demais, Adriana? Imagina que o povo está te fazendo, então, uma entrevista de emprego, né? Por que nós devemos te contratar? Onde o seu projeto tem um grande diferencial dos demais, Adriana? Isso é muito importante. E o seu programa, ele presta um excelente serviço à população, trazendo, né, essas informações. Sim. E eu vejo um diferencial muito grande. As pessoas me perguntam assim, o diferencial é que os outros candidatos são empresários? Eu diria, né, são de direita, eu diria que o diferencial
é conhecer Goiânia. Eu aposto que eu conheço Goiânia muito mais do que todos esses candidatos juntos, entendeu? E também tenho experiência de gestão em Goiânia, como chefe da Polícia Civil, como delegada da DPCA. Vocês acompanharam o nosso trabalho, uma das maiores delegacias do estado, cuidávamos de toda a cidade, de todos os crimes contra criança, adolescente, mulher, família, e como secretária de Defesa Social, que fui chefe da Guarda Civil Metropolitana, da Defesa Civil, que cuida, Carlos, dessa questão dos alagamentos, de pessoas que vivem em áreas de risco. Fiz um levantamento profundo sobre essa questão na cidade. Temos várias providências a tomar para que não tenhamos mais essas situações de alagamento, colocando em risco a vida das pessoas, tirando vida de criança que foi levada das mãos da mãe aqui na região metropolitana por falta de providências que deveriam ter sido tomadas, falta de planejamento, né? Então, eu vejo que a grande diferença é o conhecimento da cidade e é também a vontade de ser a prefeita de Goiânia. Pode ver que até agora os demais pré-candidatos, todos sem saber se quer mesmo ser candidato, sem saber se fica no Brasil, se vai para outro país, sem saber se quer de verdade ser prefeito, porque para eles é um sacrifício. A grande diferença é o conhecimento da cidade e a grande diferença é a vontade de ser prefeita dessa cidade, cuidar como ela merece, Muito bom. Adriana, uma das bandeiras, né? Não é bandeiras, mas a grande marca que você está carregando já na sua pré-campanha é Somar por Goiânia, né? O que isso representa, então, para as pessoas que estão nos ouvindo, né? O que é Somar por Goiânia? Você está me convidando? Você está convidando as pessoas comuns? Isso é somar com outros grupos políticos? O que é Somar por Goiânia? Esse termo, né, Somar por Goiânia, foi escolhido com muito cuidado, justamente para representar esses braços abertos que queremos ter para todas as forças políticas, para todas as pessoas, muito mais do que um partido, né? Nós já somos 4 partidos, com certeza seremos 5, mas o meu trabalho, Carlos, hoje, nesse momento do contexto político, é buscar agregar mais forças, mais partidos nesta aliança, para que esse nosso propósito de uma frente ampla, não só para vencer as eleições, mas principalmente para governar, para trabalhar pela cidade de verdade, resolver os problemas, ela necessita de uma união de esforços. Então, esse termo é convidar mesmo você e todas as pessoas para vir somar. Cada pessoa é importante, cada força política, cada movimento social faz a diferença neste movimento de somar, porque nós podemos juntos cuidar dessa cidade. Quem está preocupado com a questão das pessoas em situação de rua, quem está preocupado com o abrigo das crianças vítimas de violência que foi fechado, que eu estou indo lá agora denunciar essa situação, quem está preocupado com as crianças, você sabia que nós estamos no dia 2 de maio, nenhuma criança de Goiânia recebeu os kits de uniforme, de tênis, de mochilinha, que todas as cidades do Brasil estão entregando? Goiânia não recebeu, gente, não sabe se vai receber. Onde nós não temos um SAMU que funciona, que é um projeto federal, que o dinheiro vem do recurso federal, vem do governo, onde as maternidades não estão funcionando, e ao contrário de todo o Brasil, onde a mortalidade infantil e a mortalidade materna caíram, Goiânia cresceu. Subiu a mortalidade infantil, porque as maternidades não funcionam, estão em crise. Eu, no começo do ano, consegui, junto ao Ministério da Saúde, 4 milhões de reais para as maternidades, 1 milhão de reais para o Hospital Araújo Jorge, que presta um trabalho maravilhoso, que eu sou admiradora, estou sempre lá participando, colaborando, mas não resolveu, porque o problema é muito grave, precisa de gestão, de planejamento. Então, são preocupações que a gente tem e que precisa de todo mundo para a gente conseguir cuidar da cidade como ela merece. Perfeito. Você, como deputada federal, seu 2º ano, né, de mandato, aí, fazendo um belo trabalho, inclusive, o que você pode nos dizer, então? Como é que está sendo essa experiência sua em Brasília? O que você está podendo contribuir para o nosso estado como deputada federal? E também, claro, não poderia deixar de te perguntar se, como deputada federal, você ajudaria muito mais Goiânia, né, ou não? E por quê, Adriana? Bom, realmente foi uma grande honra ser eleita uma das deputadas federais mais bem votadas do estado de Goiás, né? Estou lá
recebi o prêmio de destaque Centro-Oeste, né, no final do ano passado, pela nossa atuação. Então, ao mesmo tempo, Carlos, que eu apresento muitos projetos de lei, tem deputados que passam lá décadas e não conseguem aprovar um projeto. Sim. E eu já estou aprovando vários projetos de lei, inclusive quero pedir aqui para dizer, né, projetos de lei de combate à violência contra mulheres, combate à pedofilia, de prioridade para os exames de prevenção ao câncer, para as mulheres que vivem no campo, que vivem nas periferias, mulheres que estão encarceradas, né? Temos o projeto da Sala Lilás, que eu já consegui implantar em Goiás, que inclusive foi sancionado pelo governador Ronaldo Caiado, para que todo o Instituto Médico Legal tenha um espaço humanizado, onde mulheres e meninas ficam aguardando, sem estar ali na presença do seu agressor, de outros criminosos, de outras pessoas feridas, não. Então, um espaço humanizado, onde são atendidas por profissionais do sexo feminino, são atendidas com prioridade e ficam a salvaguarda do seu agressor. Sim. Todos os institutos médico-legais de Goiás, alguns já estão funcionando, todos receberam emendas parlamentares da minha autoria para a construção desse espaço e agora nós faremos em todo o Brasil, que o meu projeto está sendo aprovado lá no Congresso. Ao mesmo tempo, Carlos, eu busco trazer as políticas públicas. Então, há poucos dias estive aqui com o ministro da Educação, trazendo o projeto Pé de Meia, que em Goiás vai beneficiar 60 mil estudantes, com cerca de R$9 mil durante o ensino médio e na realização do Enem, que é um pé de meia, né, para começar ali a sua vida e querendo pode ser retirado todo mês esse recurso para ajudar, né, no sustento da família. Estive também aqui trazendo o projeto Minha Casa Minha Vida para o estado de Goiás, infelizmente por uma questão de falta, né, de planejamento, Goiânia ainda não conseguiu entregar nenhuma casa do Minha Casa Minha Vida. Eu quero trazer esse projeto, entregamos 900 casas em Aparecidas, outras 600 no interior região de Rio Verde, enfim, Goiânia não conseguiu. Temos recursos para trazer para escolas em tempo integral, para os CMEIs, que eu quero dizer aqui da minha preocupação com a questão dos CMEIs em Goiânia. Hoje são 10 mil mães, 10 mil, Carlos. Pais também, mas a maioria são mães, porque em Goiânia, cerca de 40% das famílias são chefiadas por mulheres. Sim. Essa mulher precisa trabalhar, ela tem direito de estudar, ela precisa da vaga no CMEI, para que o seu filho, a sua filha, esteja seguro enquanto ela está trabalhando, ela está estudando. Nós temos 10 mil mães esperando, precisando de vaga. Eu quero resolver esse problema, vou trazer esse recurso para construirmos esses CMEIs, vamos ampliar os CMEIs onde é possível ampliar vagas e nos demais vamos construir. Temos 2 CMEIs praticamente prontos em Goiânia, que poderiam gerar aí cerca de 600 vagas, estão parados, nós vamos terminar essas obras. Então, assim, eu tenho buscado trazer recursos, trazer emendas parlamentares, foram mais de 50 milhões para o estado de Goiás agora, que eu entreguei. Fui a parlamentar que mais trouxe para a saúde, para a segurança pública, para a educação em Goiânia, a Universidade Federal de Goiás, Instituto Federal de Goiás. Então, assim, estou muito feliz por conseguir, como deputada, trazer esses benefícios. Mas tenho certeza que eu sou a pessoa mais preparada hoje para cuidar de Goiânia. Essa é uma certeza que eu tenho, que mais conheço, que mais tenho propostas e soluções realmente determinadas para ser feitas. E acredito, Carlos, que eu agrego algo importante, que é a minha relação próxima com o governo federal. O governo federal quer prefeitos e prefeitas parceiros, que realmente queiram trazer as políticas públicas para a cidade. Não precisa ser do meu mesmo partido, não. Sim. Tá? O que precisa é ter preocupação e capacidade de trazer as políticas para a cidade. Por exemplo, SAMU é uma política federal. Sim. Não funciona em Goiânia, porque a prefeitura não tem capacidade e competência para colocar em funcionamento. Não conseguiu entregar nenhuma casa do Minha Casa Minha Vida. Não aderiu ao Mais Médicos, tá? Que nós poderíamos ter centenas de médicos aqui, sim, pagos pelo governo federal. Quero aqui dizer a minha tristeza e vergonha com o PAC. O PAC é um recurso que vem para os estados, onde os municípios precisam colocar ali na lista projetos a serem feitos. Foram 226 obras para Goiás.
todas as cidades, independente de partido do prefeito, o prefeito, a prefeita que conseguiu inscrever e apresentar as documentações, conseguiu as obras. Goiânia, gente, uma obra. Pôde inscrever 26. CEMEI, escolas em tempo integral, centros esportivos, centros culturais nas periferias, unidades de saúde, obras de infraestrutura, como terminar o BRT. Não conseguiu apresentar a documentação. Não conseguiu. Virá somente uma escola em tempo integral. Então, precisa de ter prefeito que consegue trazer as políticas e os recursos. Sim. E eu tenho essa possibilidade real de fazer isso nesse momento que Goiânia precisa. Precisa terminar o BRT, precisa construir escola, precisa trazer policlínicas para todas as regiões, sim, precisa de obras de infraestrutura que venham trazer melhorias ao trânsito. E nós temos dezenas de obras que podem ser feitas hoje, lá no Jardim Primavera, né? Lá no Jardim Novo Mundo, né, que vão realmente trazer benefícios para o trânsito e para o desenvolvimento de Goiânia. Anel viário na região metropolitana, que está parado há 10 anos, nós temos como trazer isso. Né? Então, é importante termos uma prefeita que tenha bom relacionamento com o governo federal e com o governo estadual, como de fato eu tenho, né, tenho tido meus projetos aprovados, tenho trazido recursos aí para o governo estadual, para a gestão do estado, e por isso acredito nessa possibilidade de ser a pessoa mais preparada agora. Adriana, essa relação é muito importante, concordo com você, mas acima de tudo, né, você também tem que ter essa competência e principalmente uma equipe técnica ali do seu lado, né, te assessorando para conseguir acessar todos esses recursos. Tem um ditado que é famoso no meio político principalmente, né, que dinheiro não falta. Falta projeto. E muitas vezes tem um projeto, mas não tem a documentação própria, né? Planejamento, organização. Planejamento é essencial. Nós, mulheres, sabemos disso, né? O orçamento da nossa casa, a organização do nosso trabalho, nós sabemos, sim, planejar. Isso é imprescindível. Você veja, por exemplo, a questão dos alagamentos. A Universidade Federal de Goiás fez um levantamento científico de cerca de 20 medidas, sim, de custo baixo que deveriam ser feitas pela Prefeitura de Goiânia antes das chuvas do ano passado. Certo. Não foram feitas. Olha o resultado. Se elas não forem feitas agora, ano que vem nós teremos mais mortes, nós teremos mais alagamentos, nós teremos mais prejuízos às pessoas, casas caindo em cima das famílias, porque as áreas de risco não estão sendo realmente atendidas. Então, é preciso que isso seja planejado. E o que me indigna, antes do fato acontecer. E o que me causa indignação é o prefeito Rogério Cruz dizer que investiu mais de 200 milhões em 2023 em obras de drenagens, né? Como é uma obra que ninguém consegue acompanhar porque é debaixo do solo... Pode ter certeza que eu vou fazer um levantamento muito minucioso sobre esse recurso que ele disse. Para onde foi tanto dinheiro? Foi? Né? Mais de 200 milhões. Fora isso, Adriana, né? Tem um empréstimo aí que foi aprovado, 710 milhões, onde 600 milhões era para infraestrutura e grande parte desse recurso para obras de drenagens também. Então, é um fator que causa muita indignação. E também, muitas pessoas que nós estamos conversando, Adriana, está reclamando do mesmo problema que você. Muitos deputados federais, inclusive, dizendo que não manda, e estaduais, recursos para Goiânia porque o prefeito não aplica, porque o dinheiro não chega no povo, porque a obra não é executada, né? Justamente. Inclusive, eu encaminhei recursos para escolas municipais e esses recursos não chegam nas escolas, desde deputada estadual. E agora também. Eu estive na região noroeste fazendo entrega de mais emendas, cerca de R$1 milhão para a região noroeste, lá Jardim Nova Esperança, né? Toda aquela região. E na escola municipal Jardim Nova Esperança, completou 3 emendas que eu encaminhei para melhorias na escola, fazer um parquinho, fazer uma quadra, e esse recurso não foi entregue. Exato. Então, é muito preocupante. Eu estou denunciando isso no Ministério Público para que esse recurso apareça, né, uma vez que nós destinamos, é recurso público. Sim. Isso precisa ser realmente informado, prestado conta de todo o recurso. E trouxe muito recurso para a saúde, viu, Carlos? Trouxe muito recurso, tanto diretamente do Ministério da Saúde, como em emendas parlamentares, e quero realmente que esse recurso seja, de fato, aplicado. Unidade de saúde nos bairros, temos exames, né, procedimentos relacionados à prevenção ao câncer
de mama, que é uma preocupação Sim. muito grande que eu tenho, porque hoje é a maior causa de morte de mulheres no Brasil. Com a pandemia, se agravou muito a falta do exame de prevenção. Sim. E o exame de prevenção é a única chance que nós temos de proteger contra esse câncer. Então, esse exame ele tem que estar disponível para todas as mulheres. E, quando faz o exame, tem que ser tomadas providências rapidamente. Ou a cirurgia, né? Ou Sim. a quimioterapia, a radioterapia. Eu conheço muito bem, minha mãe passou por isso. Todo o tratamento dela foi custeado pelo IPASGO, que eu pagava para ela, pago, né? Como servidora pública. Graças a Deus eu pude fazer isso pela minha mãe. E ela teve a vida dela salva. Né? Ela está bem, graças a Deus. E há ciência e há o tratamento. E acredito que todas as mulheres têm esse direito. Sim, nós temos uma previsão aí de um aumento no número de casos de câncer de mama muito grande para o mundo todo e para o Brasil no próximo ano. Então, por isso eu fiz esse projeto de lei da prioridade dos cânceres femininos, que é o câncer de mama, de útero e colo retal, que esses exames sejam prioridade, que venha recurso para os municípios para possibilitar que todas as mulheres, inclusive as mulheres encarceradas, né, possam realizar esses exames, porque é uma preocupação muito grande que eu tenho. Então, eu preocupo desse recurso realmente chegar até essas pessoas que precisam. Adriana, toda vez que a gente traz, né, uma mulher para conversar, bater um papo aqui, em todos os discursos a gente discute muito essa importância, né, da mulher na política, né, e sempre defendi muito que tenha uma maior participação justamente por causa dessa sensibilidade, né, uma sensibilidade que nenhum outro homem teria, né, porque nunca ninguém sofreu isso na pele, não sabe os desafios realmente que uma mulher enfrenta. Então acho que essa questão da representatividade feminina é extremamente importante, né, e você está falando de muitos projetos aqui agora, que, claro, a gente fica pensando assim, qual que é a melhor política pública, né, que você poderia hoje talvez investir para as mulheres. E de tudo que você me falou, me chama muito a atenção que é um problema crônico aqui da nossa cidade, que é a falta de vagas no CMEIs, né? Tira da mulher a oportunidade de trabalhar de maneira integral, né? De ter um trabalho digno, de estudar, de desenvolver, de melhorar a vida da sua família, transformar a vida da pessoa, né? E da família dela. Então, é uma política pública realmente muito importante, principalmente para as mulheres, que elas é que mais sofrem realmente com essa falta de vagas no CMEI, que hoje já extrapola 9.000 vagas, né? Todo ano nós enfrentamos este mesmo problema. E lembra que em 2022, essa ainda não foi a sua principal bandeira da campanha, né? Você sempre se destacou pela sua capacidade, a sua articulação política, pela sua representatividade das classes, né? E tudo mais. E vi também que muitas outras pessoas se elegeram com essa pauta e que muito pouco fez. Então, parabéns mesmo aí pelo trabalho que você está desenvolvendo. Mas eu queria já emendar uma pergunta, né? Você acredita que mulher vota em mulher ou mulher vota em pessoas capacitadas, em projetos qualificados? Bom, primeiro eu quero comentar, né, Carlos, que eu acredito que a nossa participação na política, ela é essencial, porque se nós queremos uma política democrática, ela precisa representar o povo. Sim. E o povo hoje, a maioria é mulher. Exato. Nós somos 52% da população e dos eleitores, nós somos maioria. Então, a nossa presença na política é que a torna democrática. Por outro lado, para que a política de fato reflita o que a população necessita, nós temos que estar presente. Como você disse, temos homens que são parceiros, né, que pautam as nossas questões, mas realmente quem sente a nossa dor, né, que sabe o que nós passamos no ônibus lotado quando a gente vai estudar, que a gente passa, né, quando precisa de uma vaga no CMEI, porque a gente precisa trabalhar para colocar comida na mesa do nosso filho. A gente não ter esse socorro do poder público. Quando a gente vai, e isso aconteceu essa semana em Goiânia, a gente vai com um filho doente no braço, não acha pediatra, tem que esperar no posto de saúde, dormindo no chão do posto de saúde. Isso é desumano. Então, as mulheres hoje, elas passam situações que são definidas na política, e que muitas vezes não tem a voz ali por ela. Por isso que nós temos que estar na política. Embora não seja fácil, a violência política contra nós é grave, é grave. Eu quero aqui dizer para você que eu considero gravíssimo eu ser uma pessoa que não posso postar as minhas filhas nas redes sociais no Dia das Mães, porque elas são ameaçadas. Como delegada de polícia, Carlos, eu fui ameaçada dezenas de vezes, dezenas. Nunca ameaçaram minhas filhas.
mas na política, por pessoas extremistas, que sequer me conhecem e já me odeiam. Então, a violência contra as mulheres na política é grave. Mas nós temos que enfrentar, nós precisamos mudar essa política e esse país. Enfrentar o feminicídio, que hoje é uma epidemia no Brasil. Estamos aí hoje, nossa Polícia Civil, minha querida instituição, cumprindo dezenas de buscas e apreensões para investigar um feminicídio grave que aconteceu aqui em Goiânia, de uma pedagoga. Todos os dias, a cada 6 horas, uma mulher é assassinada no Brasil. É muito grave. Então, nós temos que estar na política, porque todas essas políticas públicas se definem na política. E em Goiânia, nós somos maioria. Nós somos maioria e nós somos 40% dos chefes de família. E somos maioria de usuários do transporte público. Tá? Somos maioria das famílias que estão no CAD único, ou seja, que estão em situação de vulnerabilidade social, precisam de luta contra a fome. Não podemos, uma cidade rica como Goiânia, ter uma mãe e uma criança passando fome. Isso é inadmissível. E temos vários projetos, Carlos, que podemos trazer do governo federal, como as cozinhas solidárias, né, para Goiânia, para que não possamos ter nunca mais uma criança dormindo com fome nessa cidade. Né? E muitas outras. E isso me preocupa muito e me move muito para cuidar da nossa cidade. Muito bom mesmo, Adriana. E muito mais do que as políticas públicas federais, né, nós temos que ter a casa organizada para receber essas políticas. Né? Você falou sobre o problema habitacional realmente que nós enfrentamos aqui em Goiânia. Né? Isso. Por questões burocráticas, às vezes, por falta de competência administrativa, né, de quem está à frente dessa pasta. Exatamente. Dessa gestão. Você veja que já teve cidades aí na região metropolitana que entregaram quase 1.000 moradias populares já depois que o programa Minha Casa Minha Vida foi retomado. Que ele atende principalmente pessoas de renda inferior, que tem no Minha Casa Minha Vida essa condição de ter a sua casa própria. Sim. A casa própria é um direito humano, é uma dignidade. Nós, mães, o que mais a gente quer é ter uma casa própria, um teto para os nossos filhos. Então, nós temos hoje em Goiânia, tanto na região central, viu, Carlos, quando a gente fala da necessidade de revitalizar o centro, a gente precisa ter moradia no centro. Pessoas têm que morar no centro. Não adianta você querer trazer as pessoas para comprar no centro. Hoje, qualquer região de Goiânia tem um centro comercial excelente. Você vai lá no Goiânia Viva, você vai lá... Na Noroeste. Na região leste, onde eu cresci, lá Santo Hilário, Vila Pedroso. Tem centros comerciais com praticamente tudo. Perfeito. Banco, loja, tudo. Exatamente. Né? Então, a pessoa não vê ao centro, tem que ter gente morando no centro. E nós temos prédios do governo federal que podemos fazer moradias populares. Nós temos áreas, não só no centro, mas em regiões onde já tem infraestrutura. Foi o tempo de fazer aqueles loteamentos em regiões onde não havia energia elétrica, não havia iluminação, ônibus, asfalto, não. Nós precisamos fazer isso e temos toda a possibilidade de fazer isso hoje em Goiânia com o apoio do governo federal. Perfeito. Então, nós faremos isso porque as pessoas têm direito e a prioridade são as mães solo, as mães de filhos com deficiência, né? E as pessoas que estão no cadastro único, que em situação de vulnerabilidade social. Mas nessa edição do Minha Casa Minha Vida também tem a possibilidade de pessoas com maior renda fazer parte também. Então, nós temos aí várias faixas, né, onde as pessoas podem se inscrever e basta a nossa prefeitura aqui tomar as providências para termos essas políticas de moradia. Então, quer dizer que a Adriana, como prefeito, vai revisar todo esse projeto Centraliza aí que foi construído na gestão Rogério Cruz. Olha, o projeto Centraliza, ele representa um sonho antigo em Goiânia. Sim. Desde a época do meu pai, havia essa demanda, esse pedido da população. Você viajar qualquer lugar do mundo, o centro é um espaço histórico importante da cidade. É onde os turistas vão, onde você vai ver prédios antigos, onde você vai conhecer a história daquele espaço. E Goiânia é muito jovem para a gente ter um centro tão abandonado. E nós precisamos sim revitalizar. Eu estive na Câmara Municipal há poucos dias, fiz o compromisso não só de continuar o projeto Centraliza, porque assim, Carlos, prefeito, gente, não pode você entrar e não continuar os projetos que a população aprova.
Se os projetos são bons, são importantes, o prefeito tem que continuar, porque recurso público já foi colocado ali. Terminar as obras paradas em Goiânia é algo importantíssimo. Temos CEMEIs, temos centros de artes. Estive lá no Jardim do Cerrado recentemente, um centro de artes que teria teatro, cinema, um CRAS funcionando, com um espaço ali para atividades culturais, gente, parado, Abandonado. puro mato, abandonado, virou um local para criminosos se esconderem e atacarem mulheres de madrugada quando elas estão indo trabalhar, tá? De manhã cedo. É muito grave isso. Eu fui lá e vou mostrar essas imagens também nas minhas redes. Então, nós precisamos retomar essas obras. O Centraliza é, então, uma retomada desse sonho, né? Só que eu acredito que precisamos de uma grande união da prefeitura, vereadores, do setor produtivo, né? Para que a gente consiga, de fato, trazer pessoas para morar no centro de Goiânia. E aí nós temos projetos de moradia popular, né? Para as pessoas virem morar com incentivos. Sim. Precisamos incentivar comércios, mas aí precisa ter gente para comprar. Precisamos cuidar da segurança, iluminação, segurança no centro. Hoje você à noite, e eu falo isso, as meninas, as mulheres, as jovens não têm segurança para andar à noite em Goiânia. Precisamos ter atividades culturais para que as pessoas venham. Mas para que um jovem venha lá do Jardim Novo Mundo, eu cito muito, que é o bairro que eu cresci, que eu amo muito, que ele venha do Jardim Novo Mundo, participar de um show, de um teatro lá no centro, precisa ter o transporte público. Sim, com certeza. Até o horário da atividade cultural. Então, tudo isso precisa ser trabalhado. O problema também que o centro enfrenta é a limpeza urbana, né? Não só o centro, Goiânia toda, né? Goiânia toda, né? Infelizmente, Goiânia o centro também tem algumas ruas que o centro ali tá fedida, né, Adriana? Mau cheiro. Só que o pior não é isso. O pior é porque a sujeira, o lixo é uma questão de saúde pública. Sim. A higiene é saúde. Uhum. Então, tem ali a criação de insetos que transmitem doenças, animais peçonhentos, né? E o próprio lixo, quando chove, quando os animais espalham, sim, ele pode transmitir doença para as pessoas. Então, é muito grave. Além de ser horrível, né? Além de ser desagradável, é também uma questão de saúde. E também a questão no centro, Carlos, que não está só no centro de Goiânia mais, sim, mas que chega de omissão, que é a situação das pessoas em situação de rua. Sim. Né? São seres humanos abandonados, às vezes causando transtorno para o comércio, exato, para as pessoas que são transeuntes, porque são pessoas que estão muitas vezes doentes, sim, com transtornos mentais. Nós temos essa pesquisa, uhum, viu, Carlos? Estão ali pessoas que, por questões econômicas, que perderam sua moradia, sim, famílias inteiras, vieram às vezes de outro estado, estão ali em situação de miséria, de fome. Existem pessoas com transtorno mental, né? Eu já resgatei pessoas como policial que veio andando, gente, quilômetros de outro estado, que a família está procurando, com transtorno grave, precisa de tratamento. Sim. E tem as pessoas usuárias de entorpecentes, lícitos e ilícitos, que também estão doentes. Estão dependentes químicos já, né? Justamente. Né? Então, nós precisamos enfrentar essa questão, sim, de cuidado com essas pessoas e de cuidado com o comerciante, com a pessoa que mora ali. Não é só no centro, são vários bairros atingidos, Campinas, uhum, Crimeia, que eu estive lá esses dias, a comunidade colocando essa preocupação para mim, né? Eu fiz parte da elaboração da política nacional do cuidado com a pessoa em situação, sim, de rua, tá? Vai vir recurso para as prefeituras, tanto para tratamento, como para moradias de passagem, até você encontrar a família, retomar o relacionamento dessa pessoa com a família, e arrumar uma qualificação profissionalizante, organizar a qualificação profissionalizante para ela, para que ela possa trabalhar, né? Então, tudo isso nós vamos fazer aqui em Goiânia, vocês vão ver que vai funcionar. E é um cuidado importante, né, Adriana, que muitas pessoas desprezam a importância realmente desse tema. Por tratar como qualquer um, como qualquer pessoa, né, como um vagabundo, mas Deus queira
que você que pensa assim nunca tem um familiar dessas condições. Né? Eu falo porque quem tem sofre muito todos os dias sem saber aonde o filho, né, ou o pai está dormindo. Porque depois que você vira um dependente químico realmente, você já não tem mais o controle de si mesmo. Né? Exatamente. Você passa realmente a agir por impulsos e por uma dependência. Precisa ter uma oportunidade de retomar a sua vida. De uma ajuda. Né? Você precisa de que alguém realmente pegue na sua mão e conduza os seus passos, né, para um caminho agora de uma mudança de vida, de uma transformação. Porque sozinho realmente eles não conseguem, né, Adriana? E todos nós contribuímos tanto, pagamos tantos impostos, é justamente para isso, para que a gente possa conviver em sociedade e ajudar aqueles que precisam. Essa sensibilidade é muito importante e é o que muitas poucas pessoas têm hoje e infelizmente por isso que a gente vê muitos ataques também, que eu acho um absurdo, né? Em rotular as pessoas como vagabundo. Se não for amigo deles, né? Porque se for amigo, eles querem soltar. É verdade. Mas, Adriana, dando sequência, até porque nós estamos aproximando aqui do fim, quero agradecer a sua audiência até aqui. Muito obrigado mesmo. Não esqueça de se inscrever em nossos canais. Da delegada e deputada federal Adriana Corses, também que vai aparecer aqui na telinha para você, compartilhar bastante aqui os cortes, né, que serão produzidos e distribuídos em nossas redes sociais. E esse episódio completo vai estar disponível no YouTube e também no nosso Spotify, tá bom? Mas dando sequência aqui, para a gente também, de fato, tá aproximando aqui do fim, Adriana, eu queria discutir com você um pouco agora realmente sobre alguns problemas crônicos, né, que nós temos aqui em nossa capital. Sim. E é uma discussão que nós estamos tendo com todos aqueles pré-candidatos que sonham em ocupar o cargo de prefeito. Primeiro é Comurg, né? Comurg, na sua visão, tem jeito? Né? Outra situação que aconteceu recentemente foi a terceirização da limpeza urbana. Você faria o mesmo? Você acha que esse é o caminho, Adriana? Veja bem, Carlos, em primeiro lugar, dizer que a Comurg é um patrimônio do povo de Goiânia. Muito recurso foi investido na Comurg ao longo dos últimos anos. Esse recurso é do povo de Goiânia. Né? Então, é algo que precisa ser estudado muito bem. Essa terceirização foi efetuada, vamos observar o que acontece, porém, há várias outras funções que a Comurg pode e deve exercer. Então, o que eu acho importante é valorizar a Comurg como um patrimônio do povo, onde muito recurso público já foi aplicado, estruturar para que ela possa cumprir a sua função, né? Estruturar a compra de caminhões, de equipamentos, que tenha a manutenção correta. É preciso também apurar e punir com rigor as situações de corrupção, tá? Que foi levantado recentemente, foi objeto aí de uma operação. Isso precisa ser investigado com todo rigor. Enfrentado aí, e dado luz, para mim é inaceitável, vou agir com muito rigor contra a corrupção na administração pública, para que seja realmente muito bem cuidado o dinheiro público. Certo. Tá? Então, a Comurg precisa desta atenção. A terceirização foi feita através de uma licitação. Infelizmente, até o momento, não estamos tendo um bom resultado, mas vamos observar, né? Essa terceirização ela é só de uma parte do serviço prestado pela Comurg, que é a coleta. Sim. A Comurg realiza muitos outros trabalhos na cidade, inclusive o cuidado com os parques e praças, juntamente com a AMA. Então, precisamos analisar isso. O que a Comurg fará? Vamos manter essa terceirização da coleta urbana? É preciso avaliar o trabalho dessa empresa que venceu a licitação. Até o momento, não está funcionando bem, porque o lixo continua. Estamos mergulhados em lixo em Goiânia. Mergulhados em lixo. É preciso modernizar essa coleta, obviamente. Então, esses caminhões que varrem as ruas, essa é uma tecnologia nova que tem que ser trazida. Nesse sentido aí, foi importante trazê-los. Né? E nós trabalharmos para que os servidores da Comurg, que são servidores, né, com estabilidade, sejam qualificados, tenham condição de prestar muito bem esse trabalho, cuidar da questão dos resíduos sólidos, cuidar da questão do aterro sanitário. Né? Precisamos retomar a educação ambiental em Goiânia. Tá? Não temos hoje educação ambiental, ensinar as crianças, ensinar as famílias. A questão da reciclagem, da separação, isso no mundo todo está sendo feito. E hoje nós não temos isso em Goiânia. Né? Fui ao parque domingo, próximo da minha casa, com a minha filha caçula. Não havia lá, é claro que eu sabia disso, mas eu fui observar, de fato, no parque todo, não há
a questão da reciclagem para colocação do lixo. Inadmissível isso hoje em dia. Enfim, nessa questão da limpeza urbana, podemos fazer muito. Conheço profundamente. Meu pai foi o prefeito que valorizou, que deu dignidade para os trabalhadores da Comurg. Então, eu conheço muito e esse trabalho que eles realizam. Inclusive, eles tiveram uma ideia, há alguns anos, no governo do prefeito Iris Rezende, das academias ao ar livre. Sim. Muito bom. Eu fiz várias emendas parlamentares para que eles pudessem colocar essas academias em parques e praças em Goiânia. Nós vamos retomar isso com muita intensidade, porque eu quero que as nossas praças e parques voltem para as famílias, voltem. Com iluminação, com segurança, com manutenção, com academia, com aula de pilates para as pessoas idosas, com show. Nós vamos retomar. O parque é do povo, nós teremos internet nos parques, né? Vamos fazer aí um grande trabalho e a Comurg vai ter um papel fundamental. Realmente o jovem precisa de mais opções de entretenimento, né? Goiânia fica muito limitado a alguns fatores, alguns setores aqui de entretenimento. Sim, atividades culturais e esportivas, né? O esporte ele tem que estar na vida cotidiana da criança e do adolescente. Sim. Ele evita problemas de saúde graves que nós estamos tendo. A pesquisa Sim. foi divulgada esses dias, que a nossa juventude está obesa, está acima do peso, com doenças sociais, evitáveis, né? Como diabetes e pressão alta. E também porque evita, gente, previne o envolvimento da criança e do adolescente com a criminalidade, com as drogas. Exatamente. O esporte salva e nós teremos, né, como foi na época do Cidadão 2000, nós teremos atividades esportivas e culturais para as crianças e para os adolescentes também, ensino profissionalizante, né, para que eles possam começar a sua vida também no trabalho. E uma sugestão que eu faço também, além de, claro, revisar todo o serviço que está sendo feito pelas terceirizadas, é revisar também o contrato que foi estabelecido, até porque foi estabelecido no meio de um escândalo de corrupção sem precedentes, né? Exatamente. E depois de uma CEI da Comurg na Câmara Municipal, que deu absolutamente em nada, né? E que, no meu ponto de vista, já deveria ter identificado todas essas falhas, já que é um processo de investigação. E, diante disso, depois de pintar todo esse terror, foi feito aí, como solução, a privatização de um serviço. Chama a atenção, quem conhece Goiânia, quem vive a cidade, sabe que na maior parte da história de Goiânia, desde que existe Comurg, que são muitas décadas de trabalho, ela sempre funcionou bem. Sempre teve alguns episódios, precisam ser estudados, né? Nós estamos fazendo isso, eu sempre fiz isso, mas na maioria né, da história da nossa cidade, a nossa cidade foi limpa, bonita, né, iluminada, sempre nos deu muito orgulho. Nós temos orgulho e nós precisamos retomar isso, é muito importante, porque limpeza não é só beleza, limpeza é saúde, limpeza é higiene, né? É dignidade na vida das pessoas. Adriana, o Sandro esteve aqui e falou que nos 100 primeiros dias ele vai resolver de maneira definitiva a questão dessa déficit, né, que temos na vagas no CMEIs, na educação. Qual que é o seu plano para isso, né, voltado para a educação e diante esse fato? Nós temos aí quase, como você mesmo mencionou, quase 10 mil pessoas aguardando uma vaga, né, crianças aguardando uma vaga no CMEI. Primeiro é importante ter esse diagnóstico que nós temos, inclusive com dados da Defensoria Pública, porque estou na frente parlamentar em defesa da criança e adolescente, de cerca de 10 mil mães, né, aguardando essas vagas. Então, um déficit de cerca de 10 mil, com certeza ano que vem teremos mais. Esse levantamento precisa ser feito acuradamente. Segundo ponto, precisa se pensar como resolver. Primeiro, convocar os trabalhadores e trabalhadoras concursados. Nós temos trabalhadores concursados nessa área para que sejam convocados e convocadas para trabalhar e atender as crianças, tanto nos CMEIs como nas escolas de educação infantil, que, como eu coloquei mais cedo, estão trabalhando em revezamento, gente. As crianças de Goiânia estão revezando na escola. Uma semana vai uma parte, na outra semana outra. Isso é impossível. Isso é impossível para a mãe e para o pai que trabalham. Isso é impossível para uma criança ter uma permanência, né, de uma educação, que um currículo escolar seja, de fato, aplicado, né? Eu, como filha de professores que atuaram, inclusive, na educação infantil, isso me preocupa muito. E nós precisamos imediatamente criar essas vagas. Nas CMEIs, onde é possível ampliar, teremos obras emergenciais para ampliar as vagas. Vamos iniciar com o apoio do governo federal, e eu já conversei isso, esse ponto exato com o presidente Lula, né? Recentemente, há poucos dias, estive com ele, falei sobre o BRT,
falei sobre as vagas de CMEI e sobre as policlínicas, que são... Sim. Porque hoje, o que acontece em Goiânia? Nós temos bons equipamentos, temos também as unidades de saúde estaduais que funcionam em Goiânia e pela regulação atendem, mas o que acontece é que uma pessoa que quebra um dedo em um bairro, ela precisa se deslocar por vários quilômetros, por vários bairros, para encontrar atendimento. Nós precisamos ter, em cada região, pediatra, raio-x, exames básicos, né? E especialidades. Certo. Para que as pessoas sejam atendidas nas suas regiões. Então, esse problema do CMEI, você acha que consegue resolver também de imediato? Eu tenho certeza que nós vamos resolver. Primeiro, porque nós vamos ampliar e construir. Mas, emergencialmente, nós temos escolas e prédios vagos na cidade. Com a convocação dos funcionários, nós iremos colocar para funcionar escolas estaduais que estão fechadas. Sim. Nós vamos propor ao Estado que alugue ou ceda para o município, né? Então, é importante a gente saber como resolver. E eu estou discutindo isso com as famílias e com as funcionárias. Sim. E funcionários, falo mulheres primeiro, que são a maioria mulheres, que atuam nesse trabalho cotidianamente. Não adianta pensar em privatizar vagas. Privatizar escola pública não é o caminho. Muitas cidades tentaram isso, que eu sei que é a proposta do oponente, e não acredito nisso. Nós precisamos do serviço público de qualidade, público, para as pessoas que utilizam da educação pública, e nós teremos. Perfeito, então. Se tratando de saúde, nós temos um problema também crônico aqui na capital, que é o IMAS, né? Já foi motivo de escândalo em várias gestões, não é só nessa, mas passamos por um problema muito sério agora, as pessoas realmente pagando, contribuindo com o IMAS e mesmo assim não tendo o direito de ser atendido e não sendo atendido. Inclusive com enfermidades graves como câncer, que não pode parar, não pode suspender o atendimento, o tratamento, isso é questão de vida e morte, né? Então é muito grave. Eu conheço muito bem o IMAS, como fui secretária municipal de Defesa Social, todos que trabalhavam comigo faziam uso do IMAS. Ele presta um serviço muito importante, que tem, né, a relação com os órgãos de saúde para atendimento dos servidores e suas famílias. E hoje, eu estudando, né, a questão financeira do IMAS, ela é muito preocupante. Precisa ser retomada a organização, o planejamento do IMAS imediatamente, senão vai chegar a um ponto irreversível. A dívida do IMAS é muito grande, mas eu acredito, assim como conheço muito bem o IPASGO, né, tanto como servidor há 24 anos, mas como deputada estadual que atuava nessa questão dos direitos dos servidores públicos, eu acredito que nós precisamos organizar o IMAS para que ele volte a atender. Acredito que isso é possível com realmente a gente tendo ali um controle sobre as finanças do IMAS. Tá? Isso é imprescindível, mas eu acredito que é possível. Gestão, planejamento, organização, combate ao desvio e à corrupção. Perfeito. Isso aí realmente é um grande diferencial dentro de qualquer gestão, né, Adriana? Exatamente. Isso será uma das nossas prioridades, com certeza. Entendi. Adriana, falamos sobre educação, falamos sobre zeladoria da nossa capital, isso, que é realmente um problema que preocupa a todos, né? E, de fato, talvez um dos assuntos mais discutidos hoje. Atinge a todos nós. Né? Atinge a todos nós. Da saúde também. Uma das grandes marcas, talvez as grandes não, pouquíssimas coisas a gente pode destacar como positivo na gestão Rogério Cruz. E uma das coisas que ele se gaba muito é a questão da valorização do servidor público, né? Você vê dessa forma também que houve uma certa valorização, até porque enfrentamos greves na educação, na saúde, né? Nós tivemos agora um aumento significativo aí nos auxílios de transporte, mas pelo que eu entendi foi graças realmente a essas movimentações sociais aí, essas greves que ocorreram aí por parte dos servidores, não é isso mesmo? Mas como é que vai ser sua relação com o servidor público municipal e como que você viu isso também dentro da gestão Rogério Cruz? Bom, primeiro dizer que, de fato, houve avanços importantes para os servidores e servidoras na gestão prefeito Rogério. Certo. No entanto, como houve falta de planejamento, ele concedeu alguns benefícios para algumas categorias e não conseguiu também estender esses benefícios a outras categorias, como os trabalhadoras e trabalhadores administrativos da educação, sim, que é quem faz também, junto com os professores e professoras, a educação ela acontecer na cidade. Sim. Então, é prescindível isso. Essa falta de planejamento, a meu ver, ela é muito prejudicial. E é isso que importa. Nós precisamos negociar os benefícios com todas as categorias, fazer um planejamento ao longo do mandato, né? Ao longo dos 4 anos e até 8 anos,
para que nós possamos conceder os benefícios merecidos e justos aos servidores e servidoras, e eu, como servidora pública de carreira, obviamente terei um olhar sensível, preocupado quanto a isso, porque eu acredito no serviço público de qualidade. Eu acredito nisso. E o primeiro caminho é servidor valorizada. Então, é preciso que isso seja feito. Plano de carreira, condição de trabalho, né? Justiça sendo feita, porque às vezes tem uma categoria que recebendo muito a mais, com várias prerrogativas cumpridas e outras não. Então, tudo isso é importante, é preciso uma visão global. E como servidora, como atuante e também como gestora, que fui como secretária, chefe da Polícia Civil, que inclusive na minha gestão como chefe da Polícia Civil, nós tivemos aí uma melhoria grande para os policiais, tivemos o início de quando eu entro, tem uma greve dos trabalhadores da Polícia Civil, eu os apoiei, nós conseguimos uma melhoria importante e que planejada ao longo de vários anos, que trouxe de fato uma dignidade, que ainda falta muito, é claro, mas trouxe uma melhoria para esses trabalhadores. Então, tudo precisa de planejamento e diálogo. Diálogo com as categorias. Então, isso é imprescindível para que tenhamos também um serviço público de qualidade. E, ressaltando, concurso público, planejamento de concurso público, tá? Precisa ter convocação dos concursados que já foram aprovados e planejar novos concursos. Adriana, precisamos agora realmente aqui da sequência. Eu queria discutir vários outros problemas que nós estamos enfrentando aqui em Goiânia e ver sua opinião, mas não vai dar tempo. Mas não poderia deixar também de saber sua opinião a respeito, nós estamos falando aqui de servidores, né, dos temporários da educação, né, os professores temporários e tudo mais. Você é a favor ou contra isso? Isso me parece que flerta muito com a corrupção, sabe? Com não só também a falta de qualidade das pessoas, até porque aquilo ali não é um concurso, concorda? Olha, a questão dos temporários, ela é complicada porque na educação é preciso investimento. Investimento na estrutura e investimento na maior riqueza, que é a pessoa. Sim. É a pessoa que está lá cuidando da criança, né? Que está lá ensinando, partilhando conhecimento. O investimento na formação e na qualificação desse profissional é muito importante. E a pessoa que trabalha como temporário, não desmerecendo a sua importância, ela muitas vezes não tem aquele tempo para essa qualificação. Quando ela começa a entender que ela aprendeu, que ela está fazendo a qualificação, ela é trocada. Já encerrou o Então, contrato. eu vejo que a questão da pessoa trabalhador temporário, em qualquer área, mas sobretudo na educação, ela deve ser momentânea. Ali no momento de necessidade e de forma permanente, mesmo que devagar, e sendo substituído pelo concurso público. Entendi. Tá? Então, a pessoa temporária não pode ser uma política pública de gestão. Ela tem que ser algo, de fato, emergencial. Que seja feito concurso, que essas pessoas tenham direito a participar desse concurso, né? Que elas tenham direito, talvez com um ponto, por estarem ali exercendo a profissão, elas precisam ser respeitadas. Elas precisam. Sem dúvida, já está vivendo aquele ambiente. Elas querem servir. Elas querem ser servidoras. Foi a forma que elas conseguiram. Mas isso não pode ser a política de gestão, porque a qualificação, a experiência, o crescimento dentro da carreira, como acontece em todas as carreiras de Estado, ela é importante para aquela pessoa que vai cuidar do seu filho lá no CEMEI. Eu só acho que é um instrumento realmente que, nas mãos das pessoas erradas, isso pode aí ser pode usado virar... para a política. Por isso que muitas vezes ela não é substituída pelo concurso. Exatamente. Né? Então, se permanece ali um número muito alto de temporários. Exato. Há ocasiões em que o trabalhador temporário é necessário. E devagar e paulatinamente, porém de forma permanente, precisamos ir substituindo pela pessoa concursada pública. Exatamente, para que não vire um cabide de emprego ali para uma base de um vereador ou de qualquer outro político ali, que nós vimos realmente essa intervenção muito direta da Câmara na gestão do Rogério Cruz, né? Adriana, mas realmente agora aproximando do fim, o seu partido, o PT, ele tem algumas classes que realmente ele tem um difícil acesso, por exemplo, com o público evangélico, com a área produtiva, né, a área empresarial e tudo mais. Como que você pensa em enfrentar esses desafios agora aqui em Goiânia? Bom, primeiro dizer que toda a minha vida eu busquei ter uma relação próxima, democrática, com todos os setores da sociedade. Como delegado de proteção à criança e adolescente, eu tive uma relação muito
muito profunda, de muita admiração com a comunidade evangélica, que cuida de famílias em situação de dificuldade, que traz situações para nós, né, principalmente de adolescentes em situação de vício, entorpecentes ou vítima de algum abuso. Então, eu tive uma relação muito próxima. E também o meio empresarial, sou uma deputada à disposição, tenho uma relação muito amiga, parceira, né, com o setor produtivo em Goiânia, em Goiás. Nunca tive esse sentimento de que nós temos que estar distantes deles. Não, eu acredito que nós precisamos servir a todos, conversar com todos os setores, que todos participem com a gente da política. Então, esse é o meu sentimento, o meu pensamento. E, nesse sentido, né, tenho colocado, tanto no trabalho como deputada, uma vez que represento o governo federal aqui no Estado, Sim. então, colocado essa à disposição desses setores para dialogar, e também agora como pré-candidata. E, nesse sentido, tenho convidado esses setores para conversar sobre a cidade. Estou tendo várias reuniões, vários contatos com lideranças, justamente para aproximar e muitas vezes quebrar um pouco de situações que nos afastaram, muitas vezes por mentiras que foram contadas, né? Coisas ligadas a fake news que a gente sabe que prejudicam muito, e nós precisamos estar à disposição para informar. Então, temos feito essa aproximação, é uma vontade também de todo o nosso movimento, Sim. Somar por Goiânia, né, que a gente tenha essa aproximação, e por isso eu acredito que nós vamos conseguir, nesse processo eleitoral, né, retomar esse diálogo Sim. com esses setores da sociedade. Você falou muito bem, usou muito bem o termo retomar, né? Porque lá atrás existia uma aproximação, uma aliança muito forte entre o Partido dos Trabalhadores, como, por exemplo, a ala evangélica, né? Sim, inclusive você é muito jovem, Carlos, mas quem se lembrar, né, da administração do meu pai, Darcy Acorce, como foi a primeira do partido aqui na cidade, existia esse receio. E não, foi uma administração muito próxima, que teve um contato real, né? Inclusive Sim. nesse projeto Cidadão 2000, que cuidava das crianças e adolescentes em situação Sim. de vulnerabilidade, as comunidades, tanto evangélica como também católica, tiveram participação muito grande, porque eles têm um trabalho social Sim. importante, que precisa ser apoiado, valorizado pelo poder público. Nós podemos fazer isso junto. Eu respeito muito, conheço esses trabalhos, né? Tanto da Igreja Católica, Evangélica, Espírita. Comecei a minha vida pública na Pastoral da Juventude, né? E nós tínhamos um trabalho de combate à fome na época. Então, isso me marcou muito, me fez conhecer muito esse drama das pessoas Sim. em vulnerabilidade social de Goiânia, né? Então, isso também me levou para a política. Entendi. Né? E por isso eu valorizo essa atuação também das comunidades religiosas. Perfeito, então. Adriana, para finalizar agora, realmente, infelizmente, nós temos que estar muito curto, Tem né? que chamar de novo, né? Porque faltam assuntos. Até porque eu quero deixar realmente você muito à vontade para falar com o seu público ali sobre qual Goiânia que você sonha administrar ou deixar para as futuras gerações, caso vire prefeita. Bom, primeiro agradecer a oportunidade, dizer que estou sempre à disposição para dialogar e quero fazer o compromisso, né? Se tivermos essa grande honra de ser eleita, essa confiança do povo de Goiânia, que eu quero estar aqui nestes espaços de contato direto com a população para conversar sobre o nosso trabalho. Mas dizer que o meu grande sonho é ter essa oportunidade agora de cuidar de Goiânia. Realmente eu me sinto preparada, me sinto pronta, né, com todo o conhecimento, com toda a vontade, a paixão para cuidar da nossa cidade hoje e que nós possamos sonhar com a Goiânia 100 anos, que é daqui a alguns anos, que ela seja uma cidade, né, desenvolvida, moderna, gerando emprego e renda, com serviços públicos de qualidade, um transporte público que as pessoas se sintam, né, tratadas com respeito, que nós tenhamos aí avanços
em questões importantes, né, da nossa cidade, como a modernização dos processos para abrir uma empresa, as licenças, o cuidado com o meio ambiente, né, moradia popular, que nós possamos ter uma cidade, aquele sentimento de desenvolvimento, né, de prosperidade nessa cidade, que é uma das que mais cresceram no nosso estado, que tem gente de todo lugar, as pessoas passam em Goiânia, não vão embora mais, porque é uma cidade maravilhosa, uma cidade linda, que a gente retoma esse sentimento. Eu moro numa cidade linda, uma cidade que cuida das pessoas e onde as pessoas são felizes. É isso aí. E eu bati no seu microfone aqui. Não tem problema, imagina. Mas quero agradecer então a você que está nos assistindo. Espero que você tenha gostado aqui desse episódio, desse bate-papo maravilhoso, Adriana. Obrigado mesmo aqui por estar comparecendo, por engrandecer esse discurso na pré-campanha, né? Daqui a pouco, candidatas, que Deus quiser aí. Faço votos de sucesso aí para o seu projeto, tá bom? E para você que está nos acompanhando, não esqueça, se inscreva, curta bastante, deixe aqui nos comentários o que você achou desse bate-papo, a opinião que você tem em relação ao projeto da Adriana, se você é contra, a favor e por quê. Vamos discutir. Eu acho que o importante é a gente falar sobre política, discutir sempre sobre a política, né, em nosso estado e também agora nas nossas cidades. Muito obrigado pela sua audiência. Fique atento aí aos próximos episódios e fiquem todos com Deus. Até a próxima. Amém.